Boa noite, gente. Vamos começar aqui com a devolutiva das avaliações de vocês, né? Tanto da AV1 como da AVP1 também, tá bom? Estou com a AV1 aberta aqui, tá certo? Né? E basicamente, né, consistiu o quê? Ler o relatório médico legal que eu coloquei aqui e responder os questionamentos que tinham logo depois, tá bom? Vamos aqui proceder rapidamente com a leitura, tá? Existe aqui uma identificação, Instituto de Pesquisas Forenses, auto de exame de corpo de delito, lesão corporal. Aos 29 dias do mês de janeiro de 2009, nessa cidade de e na sede do, pelo gerente doutor, foi designado o perito doutor para proceder a exame de corpo de delito, lesão corporal, em DDS, né, que aqui seria a vítima, a fim de ser atendida à requisição de guia número tal, emitida pela descrevendo com a verdade e com todas as circunstâncias o que encontrarem, descobrirem e observarem. Né? Isso aqui, gente, seria o preâmbulo, né? Onde estão identificadas, né, as circunstâncias do ato pericial, onde é que está sendo feito, né? Quem foi que solicitou, quem está fazendo, quem é que é o periciado, né? Em qual circunstância, uma circunstância de lesão corporal. Tá? Então, até esse trecho que eu li, né? Até aqui, né, observarem, é o nosso preâmbulo. Logo em seguida ele vem e coloca respondendo aos seguintes quesitos. Né? A gente nota que aqui está tudo direitinho até agora na ordem certa. Preâmbulo, quesitos. O primeiro quesito é que se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente. Segundo, qual o meio ou instrumento que produziu a ofensa. Viram uma coisinha interessante aqui? Paciente. Não. Seria mais adequado a gente colocar aqui a integridade corporal ou a saúde do periciado. A gente sabe que a relação médico-paciente ela é conduzida num certo em uma tônica e a relação médico-periciado é com outra tônica, né? É outra, existem ali circunstâncias bem específicas para cada uma, né? Então um pequeno deslize aqui de quem redigiu, de quem escreveu, né? Seria a saúde do periciado, para a gente ser bem cri-cri, bem chato. Segundo, qual o meio ou instrumento que produziu a ofensa? Terceiro, se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel. Quarto, se resultou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Quinto, se resultou perigo de vida. Sexto, se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Sétimo, se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente. Tá? Em consequência, às 9h52 do dia 29 de 1 de 2009, passou o perito a fazer o exame ordenado e as investigações que julgou necessárias, fim do qual declarou. Certo? Gente, a rigor, data e hora é para estar também lá no preâmbulo. Tá? Então, toda a identificação e a caracterização da perícia, incluindo o local, data, hora, quem fez, quem solicitou, quem é o periciado, em que circunstância, é para estar lá no, estar lá no preâmbulo. Tá certo? Então, essa informação está um pouquinho deslocada aqui também. Vamos lá. Passou o perito a fazer o exame ordenado e as investigações que julgou necessárias, findo o qual declarou. Relata a pericianda que foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro chamado fulano de tal, conhecido por fulano de tal. A agressão foi através de pedrada que a atingiu no nariz. Tal fato acontecido em 29 de 1 de 2009, por volta das 2 horas da manhã, neste município. Aí, gente, de maneira bem sumária, né, está um histórico ou comemorativo. Aqui é o relato da pessoa que está sendo periciada, entendeu? A gente identifica, né, essas partes assim do laudo pericial, a gente pega algumas palavrinhas e tempos verbais chave, né? Mas essa expressão aqui, ó, relata a pericianda, deixa bem claro, né, que a partir daqui o que o perito está colocando, né, são informações que ele colheu do depoimento da pessoa que está sendo periciada. Então,
aqui, ó, de relata a pericianda, né, até município, a gente está falando do histórico comemorativo, tá bom? Então, o laudo já mostrou preâmbulo, quesitos e histórico. Tá tudo bonitinho na ordem, né? Até agora. Ao exame pericial. Nota-se escoriação na região anterior do nariz, com cerca de 4 centímetros de extensão, com formato retilíneo e oblíquo, com pequena continuidade a 90 graus. Decoloração avermelhada, característico de recente cidade. Gente, isso aqui, né, seria a descrição. Tá? Notem que aqui, né, o perito está fazendo um relato minucioso do que ele encontrou no exame de corpo de delito. Tem uma escoriação na região anterior do nariz, ou seja, na frente. Anterior que está na frente, posterior que está atrás. Com cerca de 4 centímetros de extensão, o formato é retilíneo, tá? E é oblíquo, né? Ou seja, não estava alinhado assim com o plano central do corpo, né? Era um cortezinho reto e oblíquo, inclinado, com pequena continuidade a 90 graus. Então ele vinha e fazia aqui mais uma pequena laceração, né? E o formato do corte, né, lembra, né, pela descrição dele aqui, um L. Tá? Decoloração avermelhada, característico de recente cidade. Gente, até aqui, olha, até aqui, coloração avermelhada, certo? Isso aqui eu posso chamar de descrição. Tá? Então tivemos já preâmbulo, quesitos, histórico ou comemorativo e descrição. Tá bonitinho, tá na ordem até agora, né? Mas notem, isso aqui eu quero que vocês prestem atenção, que a descrição é somente o relato do que o perito está vendo, do que ele observou. Um relato bem minucioso. Aqui, quando ele fala característico de recente cidade, isso aqui é uma conclusão dele, é um raciocínio dele. A partir das informações que ele falou, né, que é uma laceração, uma escoriação, região anterior do nariz, com pequena continuidade, 90 graus, coloração avermelhada, ele pegou essas informações, raciocinou e afirmou a seguir, característico de recente cidade. Isso aqui, gente, faz parte da discussão. Entendeu? O raciocínio para chegar a essa colocação aqui, né, ela seria a discussão, na verdade. Ele teria que mostrar por que chegou nesse fato que ele relatou aqui. E isso de dizer que é uma coisa recente, a recenticidade, né, ela faz parte da discussão. Entendeu? Então, aqui, quando você fala ao exame pericial, isso aqui, para mim, é um indicativo, quando eu estou lendo o laudo, que, pronto, o perito começou agora a falar da descrição. Só que ele foi e meteu no meio aqui um raciocínio dele, uma conclusão dele. Entendeu? Então, isso aqui estaria também mal colocado. Certo? Aí, pronto, já pulou para a resposta dos quesitos. É aqui que estão os elementos ausentes, pessoal. Preâmbulo, quesitos, histórico, descrição. Aí viria agora a discussão. Não tem. Tem esse elemento aqui solto, né? Mal colocado. E a conclusão. Então tem dois elementos faltando aqui. Discussão e conclusão. Ele já pulou para a resposta aos quesitos. Respondeu sim para o primeiro, né? Que é que se houve ofensa à integridade. Segundo, qual foi o meio? Um meio contundente. Terceiro, né? Perguntou se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel. Ele falou que não há elementos para afirmar ou negar. Né? Isso é uma prerrogativa do perito, né? Para não correr o risco de colocar uma informação que pode ser inverídica, se ele não tem os elementos ali robustos para formar a convicção dele, ele pode lançar a mão de responder um quesito assim, eu não tenho como ter certeza.
Quarto, houve incapacidade de preocupações habituais por mais de 30 dias? Ele disse que não. Quinto, resultou em perigo de vida? Ele também disse que não. Sexto, resultou em debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função? Ele respondeu, tanto para o sexto como para o sétimo, né, que se resultou em incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente, ele respondeu resposta após 30 dias em exame complementar. Esse também é uma situação que o perito pode lançar a mão, quando ele acha que ali, naquele momento, né, apesar de ser mais provável do que aquela lesão tão simples não vai resultar em nenhum problema mais complicado, né, ele preferiu prudentemente, olha, eu quero fazer um exame complementar daqui a 30 dias para me certificar de que realmente não houve nenhuma questão relacionada a esses quesitos 6 e 7. Tá? E nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente laudo que lido e achado conforme segue devidamente assinado. Vamos às questões. De acordo com o que foi visto nos exemplos dados em aula, esse relatório médico-legal possui todos os elementos que são característicos desse documento? Se a resposta for negativa, indique quais elementos estão ausentes. A gente viu que falta, né? Além de ele estar meio desorganizado, né? Viu que tem umas informaçõezinhas aqui do preâmbulo, né? Que vieram depois dos quesitos, né? A gente viu essa informação aqui esse raciocínio, né, de recenticidade colocado dentro da descrição, né? Mas também falta, né? E o que é que falta aqui? Falta discussão e falta conclusão. Faltam esses dois elementos, tá certo? Essa seria a resposta, tá? Quando não se preocupem que a precisão nos termos, se houve alguma descrição, se vocês não lembraram do termo especificamente, discussão, mas se você conseguiu descrevê-lo, né, dizer do que é que se trata, eu considerei, então fiquem tranquilos, tá bom? 2. Transcreva o trecho que corresponde ao histórico ou comemorativo do relatório em questão. O trecho seria esse aqui, pessoal. Ele inicia aqui. Relata a pericianda que foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro, chamado fulano de tal, conhecido por fulano de tal. A agressão foi através de pedrada que a atingiu no nariz. Tal fato acontecido em 29 de 1 de 2009, por volta das 2 horas da manhã, neste município. Pronto. Esse aqui seria a resposta da pergunta. Esse trechinho aqui é o histórico, tá, gente? Um histórico muito mequetrefe, por sinal, né? Mas é o que temos e eu trouxe um laudo assim bem condizente com, infelizmente, a maioria dos que vocês porventura vão se deparar, né? Geralmente os laudos eles não seguem tanto o rigor que a gente coloca em sala, mas eu tenho que ensinar vocês como é que é o certo. 3. De acordo com a resposta dados aos quesitos pelo médico perito, trata-se de lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Justifique sua resposta. Gente, quando a gente vem aqui no quesito 4, né? Resultou em incapacidade e preocupações habituais por mais de 30 dias. Não. É você, opa, se não resultou, né? Eu já sei que não vai ser gravíssimo, né? Que não vai ser grave, né? Quinto, resultou em perigo de vida? Não, também não, né? Só que, quando chega no sexto e no sétimo, que também são situações que são necessárias para a gente caracterizar se a lesão é leve, grave ou gravíssima, o perito pegou e disse, olha, gente, espera aí, eu preciso do exame complementar. Tá? Não tem como eu saber aqui, né? Não tem como eu caracterizar, então vai faltar essas informações aqui para eu poder caracterizar se realmente a lesão é grave, gravíssima ou leve, né? O quarto e o quinto ele conseguiu responder com convicção e tranquilidade, né? Não teve incapacidade de preocupações habituais por mais de 30 dias e nem resultou em perigo de vida, tá certo? Só que sexto e sétimo ele não conseguiu. Então, gente, aqui na terceira eu queria só que você fizesse esse raciocínio. Você de alguma maneira dissesse para mim, professor, olha, não, o perito ele não tem como, não dá para a gente caracterizar se a lesão foi leve, grave ou gravíssima, porque ainda falta fazer o exame complementar. Essa informação ela ainda precisa desse exame subsidiário, adicional, para poder haver essa caracterização. Se de alguma maneira
né, vocês conseguiram colocar esse tipo de raciocínio aqui na questão, tá ótimo. Tá bom, gente? E eu fui, assim, eu procurei ler com bastante atenção, né? E amor no coração, essa questão, tá? Não se preocupe, porque realmente era que era um pouquinho mais, que exigia um pouquinho mais de um raciocínio de vocês. Quarto, ao descrever a lesão, o perito faz uso das seguintes palavras: decoloração avermelhada, característico de recenticidade. Considerando que foi discutido sobre o espectro equimótico de Legrand do Sal, uma lesão com aspecto avermelhado como essa provavelmente foi produzida há quantas horas? Gente, a gente viu, né, que quando eu estava falando dos agentes mecânicos, né, o aspecto, né, que uma lesão produzida por um instrumento contundente como o desse daqui, ela revela, né, esse aspecto ele consegue nos dizer alguma coisa em relação ao tempo em que ela foi produzida, há quanto tempo ela foi produzida. E isso se reflete, né, numa evolução de um matiz de cor que vai de vermelho, né, é o seu ponto inicial, e o seu ponto final é o amarelo, passando por vermelho, roxo, azul, verde e amarelo, sendo vermelho que indica a lesão mais recente e amarela a lesão mais tardia. As lesões que possuem um aspecto avermelhado, as lesões contusas que possuem um aspecto avermelhado, foram feitas há pouco tempo. Ali o sangue acabou de extravasar dos vasinhos, né, e não sofreu ainda oxidação. Por não ter sofrido oxidação, ele conserva a coloração que lhe é característica, vermelha. Tá? Então, uma lesão com esse aspecto provavelmente foi produzida há menos de 24 horas. Tá certo? Então, a resposta seria somente essa. De alguma maneira, você colocar menos de um dia, menos de 24 horas, tudo certo. Tá? E a quinta, em que consiste o exame complementar citado pelo perito na resposta ao sexto e sétimo quesitos. O exame complementar é isso, né? É como se o perito ele desse ali uma pausa, né? Ele responde os quesitos que lhe foram colocados, né? Mas ele condiciona a resposta de alguma situação ali a uma segunda avaliação. O exame complementar ele é utilizado para verificar circunstâncias em que a lesão, ou a doença, ou o fato que se esteja examinando, ele possui em si uma característica, a evolução dele, né, cronológica, pode modificar os seus resultados. Né? Existem algumas situações, por exemplo, né, não tem como o perito, em uma avaliação apenas, ele saber as repercussões, por exemplo, de um golpe. Né? Muitas vezes ele não tem como. De um golpe. Esse golpe aqui que foi causado, por exemplo, no nariz. Né? Vou usar esse exemplo. Né? Ele pode ter passado pela cabeça dele que, poxa, será que de alguma maneira o golpe causou alguma alteração nas terminações dos nervos olfatórios, né? Porque os nervos olfatórios da gente eles têm uma relação muito íntima com o nariz, né? Então, será que o golpe ele teve assim uma força tamanha que pode ter causado uma fratura nos ossos que estão relacionados com esses nervinhos olfatórios? Será que essa pessoa pode mais adiante ter uma perda de função olfatória que no momento não está sendo evidente? Ou que se está evidente, eu não sei se ela vai ser permanente ou não, se ela vai ser duradoura ou não. Então, o exame complementar é isso, né? Um recurso que o perito tem para conseguir chegar às suas conclusões de maneira mais assertiva, né? Porque é inerente a muitas circunstâncias médicas, né, a característica do tempo. Né? O tempo pode mostrar que uma condição tanto deteriorou como melhorou. Então, por isso que é importante. Né? O exame complementar, isso aqui que eu falei, dito, né, nas palavras ou termos que vocês conseguirem colocar aqui, se fizerem entender, eu também considerei. Tá bom, gente? Vamos passar para a AVP agora, tá? Que foi super tranquilo, né? Os resultados foram ótimos. Realmente a gente continuou seguindo aquela tônica, né, de perguntas que são bem simples, só para poder refrescar a memória, tá? Então, a primeira, né, em relação a lesões corporais, em relação ao perigo de vida, de que trata o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, analisa as 3 afirmativas a seguir. Uma delas está incorreta, indique qual e justifique.
Em relação ao perigo de vida, não cabe suposição ou presunção, deve ser clinicamente embasado e confirmado. Certíssimo. Isso é um dos princípios basilares do princípio do perigo de vida. Uma das coisas que a gente primeiro fala, né, que eles são bem características, tá certo? O mero vislumbre da probabilidade concreta e objetiva de morte é suficiente para caracterizar. Exatamente. Basta que a pessoa tenha, não é necessário que ela tenha se submetido ao perigo de vida por um longo tempo, né? Não precisa, não há uma unidade de tempo definida, necessariamente longa, para dizer, se você ficou 10 minutos em perigo de vida, está caracterizado. Se foi menos de 10 minutos, não. Basta que haja um vislumbre, né? Ou seja, um pequeno momento, né? Desde que clinicamente embasado e confirmado, mas basta que ele seja pequeno, né? Não precisa ser uma condição duradoura, né? E assim, pungente, tá certo? O mero vislumbre da probabilidade concreta e objetiva de morte é suficiente para a caracterização. Correto. 3. O perigo de vida pode ser considerado também como um evento futuro. Logo, pode-se fazer a seguinte informação: se houve, se há e se haverá. Não. Perigo de vida é sempre se houve ou se há. Né? Eu não tenho como supor. Né? Por isso que ele tem que ser embasado, confirmado. Como é que eu vou embasar e confirmar uma informação ou uma circunstância que ainda está por vir? Né? Pode ser provável, né? Pode ser uma coisa assim que, poxa, está na cara, essa pessoa aqui, isso aqui vai evoluir, vai chegar um momento em que vai ter um perigo de vida, ok, mas aí afirmar categoricamente que ele existirá, não posso. Não posso. Foge da governabilidade, foge do domínio, da possibilidade que o perito tem, né, de fazer uma afirmação como essa. Entendeu? Então, o perigo ele só pode ser considerado como um evento presente ou passado. Tá certo? Vocês, nas avaliações, embasarão isso de maneira, muitas vezes, bem lúcida, né, bem colocada. Né? Eu fiquei muito feliz com a resposta desse quesito aqui de vocês. Tá certo? Então, gente, a errada aqui é a 3, tá bom? A justificativa é essa aqui. Não tem como a gente, o perito ele não tem como trabalhar com uma coisa clinicamente embasada e confirmada que ainda não aconteceu, tá certo? A segunda questão, que aqui está foi um engano, devia estar 2 aqui. Escreva 3 características de feridas produzidas por instrumentos cortantes. Aqui tem várias, né? Eu precisava de 3. Então, se tiver dito que são feridas que sangram muito, ok. Formato linear, ok. O meio é mais profundo do que as bordas, ok. Possuem cauda de escoriação, ok. Os bordos são retilíneos, ok. Né? As bordas podem ser cooptadas, ok. Tá? Então, várias circunstâncias aqui que eu podia, que vocês acertavam, né? Então, realmente, praticamente ninguém teve problema com esse item também. Tá certo, gente? Então, qualquer das características que eu falei aqui está correta. E a questão 3, na necrópsia do indivíduo que morreu por afogamento, temos 2 sinais que são bem característicos desse tipo de morte. Quais são eles? Né? Tem um slide dedicado só para isso na aula, né? Que é a espuma na boca e no nariz, né? O cogumelo de espuma, se for colocado assim também, eu considerei. E a distensão pulmonar. A distensão pulmonar, ela se revela muitas vezes clinicamente como a turgência da jugular. Então, quem colocou cogumelo de espuma e turgência de jugular, ok. Quem colocou cogumelo de espuma no nariz e na boca e distensão pulmonar, ok. Quem colocou distensão pulmonar, turgência de jugular e cogumelo de espuma no nariz e na boca, ok também. Tá vendo? Tá certo, gente? Eu, vendo essas respostas, verifiquei que vocês entenderam e responderam o que eu queria, né? Tá bom, pessoal. Basicamente foi isso, tá certo? Eu espero que a gente tenha, que a avaliação ela tenha sido, né, bem, bem equacionada, né, com o que a gente conseguiu transmitir nessas circunstâncias que não são as ideais, mas que a gente, né, tanto vocês como eu, estamos aqui nos esforçando para tirarmos o melhor proveito possível, tá certo? E vamos adiante, tá bom? Qualquer coisa, continuo aqui à disposição de vocês, tá? Um abraço, bom dia, boa tarde e boa noite.